Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre o que é que o nosso querido Miguel Arcanjo vai fazer logo após a prisão dos trevosos durante o apagão. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre o que é que Miguel Arcanjo vai fazer logo após a prisão de todos os mais de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados que andam por aí fazendo das suas. Porque a missão dele, gente, não vai terminar por aí. Ele vem, gente, para fazer um serviço completo. Vocês sabem, porque eu já contei para vocês, que Miguel Arcanjo, durante os 3 dias e 3 noites do apagão, ele, em conjunto e chefiando as suas legiões de cavaleiros templários, ele vai percorrer o planeta todinho, várias vezes, capturando todos os mais de 4 bilhões de seres trevosos que andam por aí. E ele vai fazer isso, pessoal, assim, porque essa turma vai se esconder. Eles vão ficar escondidos em buracos, em furnas, em grotões, sob os mares, enfim, eles vão tentar realmente se esconder de Miguel Arcanjo. Só que isso, gente, não será possível. Segundo o que a espiritualidade me contou, não haverá um só lugar que seja seguro para esses seres trevosos. Porque a injunção mental do nosso queridíssimo Miguel Arcanjo é imensa. E ele, com seus poderes mentais fortíssimos, ele vai ordenar que esses seres saiam desses buracos, dessas grotas, e eles vão sair. E no momento que eles saírem, eles serão tocados pelos cavaleiros templários até as jaulas. Essas jaulas magnéticas que eu já contei também para vocês, que elas vão funcionar como se fosse, gente, um aspirador de pó gigantesco. Então elas vão, puxar esses seres trevosos para dentro de si, dentro das jaulas, né? E aí todo o processo vai acontecer conforme eu já contei para vocês em vídeos anteriores, né? Pois muito bem, após ele terminar essa operação, ele, claro que ele já vai estar usando do dom da ubiquidade que ele possui. O que é a ubiquidade, gente? A ubiquidade é o dom de se estar em vários lugares ao mesmo tempo, que somente os espíritos de altíssima evolução é que conquistam essa qualidade, né? E então, como Miguel Arcanjo já é um arcanjo, ele obviamente tem esse dom e ele vai exercer esse dom em toda a sua plenitude. E como que ele vai utilizar esse dom? Primeiro, pessoal, ele vai acompanhar todos esses espíritos trevosos, gente, até os seus locais de destino. Olha só que cuidado, né? É impressionante a bondade e a misericórdia divinas. Então ele vai começar pela elite trevosa. Ele vai pegar essa elite trevosa, vai encaminhá-la até o portal dimensional, vai proferir a sentença e vai mandar essa elite trevosa por esse portal dimensional, que nada mais é, gente, do que um buraco de minhoca, que vai levá-los diretamente
ao orbe para onde eles estão destinados e que nós já sabemos que é um orbe em estágio inicial de formação, ou seja, é um planeta que ainda é, pessoal, uma bola de fogo, né? E eles vão para lá com a missão de tornar esse planeta habitável, né? Mas, a princípio, gente, vai ser um mega inferno mesmo, né? Imagina você ir para um planeta que está em estágio de ignição, assim, que está todo uma bola de fogo, né? Enfim, mas é a escolha deles, né? Eles estão indo para lá devido a todas as atitudes que eles tiveram todos esses milênios, com muitas chances de alterarem, de se melhorarem, eles optaram por querer continuar trabalhando dentro das trevas, das sombras, né? Então agora, gente, né, como se diz vulgarmente, né, o buraco vai ser mais embaixo. Então eles vão para lá, mas Miguel Arcanjo vai junto, vai chegar lá, vai entregar esses seres todos para a espiritualidade, a alta espiritualidade desse planeta, porque eu não sei se você sabe, mas todos os planetas, desde um momento em que ele já deixa de ser um protoplaneta e ele se torna um planeta, ele já tem uma espiritualidade designada para ele e um Cristo também. E nesse caso, o planeta para onde essa elite trevosa está indo, ele vai ser também comandado pelo nosso amado Cristo. Porque eu já contei para vocês que cada planeta tem um Cristo, mas um Cristo pode ter vários planetas. E o nosso, pelo menos assim, um pouco que eu sei, ele tem 5 planetas que ele cuida. Isso se ele não tiver mais e a gente aqui não sabe, mas do que nós sabemos, ele tem 5 planetas, né, em diferentes estágios de evolução, quase que como, gente, numa escadinha assim descendente, né? Então ele tem um lá em Sirius, que é assim a galera mais avançada, o planeta mais top. Depois vem Capela já é um planeta de regeneração, caminhando para se tornar um planeta feliz. Tem a Terra, que está agora no estágio de expiações e provas, caminhando para se tornar um mundo de regeneração. Ele tem Quiron, que Quiron está num estágio primitivo, e esse que é uma bola de fogo que ainda está bem lá nos primórdios, nem primitivo ele é ainda, porque ele ainda está num estágio de formação, né? Pois muito bem, então Miguel Arcanjo vai lá, vai entregar, né, esses espíritos que compõem a elite trevosa e está cumprida a missão, né? Ele sela esse portal para que não haja qualquer problema, fica seladinho, ninguém volta, não tem o menor risco de ninguém querer voltar aqui para a Terra, e utilizando o dom da ubiquidade, porque isso tudo, gente, vai ser ao mesmo tempo, vai ser aqui, ali, lá, vai ser tudo ao mesmo tempo, né? Ele também vai acompanhar as grandes naves cargueiras de mônadas que estão aí já orbitando a Terra, que vão transportar os mais de 4 bilhões de mônadas ou alminhas, cada um, ou espíritos, enfim, né? É a centelha divina que habita dentro de cada ser. E então essas naves, elas já vão ter um roteiro programado, assim, passando por diversos planetas, porque não vai ser para um planeta só, não é que vai todo mundo para Quiron ou vai todo mundo para Vênus, não. Vão ser diversos planetas, porque diversos são os estágios evolutivos das criaturas. Então, como existe uma carinhosa cooperação entre todos os Cristos, eles já fazem um estudo para ver qual é o planeta mais adequado para aquele determinado grupo que está lá num grau X de evolução. Então, essas grandes cargueiras
de mônadas, que são naves gigantescas, elas vão ter o seu roteiro e Miguel Arcanjo vai acompanhar a todas, em todas as paradas, em todas as descargas de mônadas que vai haver nesses planetas, entregando essas mônadas para a equipe espiritual de cada planeta. Chegando nesses planetas, essas mônadas, as alminhas dos seres trevosos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser encaminhados a câmaras de repouso similares às que eles estiveram para desfazer os seus perispíritos, só que agora vai ser num sentido contrário. Eles vão ficar nessas câmaras para irem se adaptando ao novo planeta, ao estágio vibratório desse novo planeta para onde eles estão indo, e nessas câmaras eles terão os seus perispíritos reconstruídos com a semimatéria do orbe para onde eles estão indo, tá? E aí vocês vão me perguntar, mas então isso é compulsório, Luiz? Chegou lá e vai ser assim? Não, existe o livre-arbítrio. Se o ser não quiser encarnar naquele planeta, o que vai acontecer? Ele vai ter o desejo dele respeitado, mas ele vai continuar encapsulado. Ele vai continuar encapsulado e revivendo, gente, sem parar. Aquilo vai passar como um filme. Tudo o que ele fez em todas as vidas dele. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. E aquilo, gente, é um filme que vai passando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Por que isso? Para fazer ele refletir, né? Porque vai chegar uma hora que a ficha vai cair e ele vai começar a refletir sobre as ações e sobre tudo que ele fez. E de tempos em tempos, ele lá dentro da cápsula será arguído pela espiritualidade do planeta. Tipo assim, e aí? Vai continuar aí ou você vai querer evoluir? Até que vai chegar um momento que ele vai falar, não, beleza, já refleti aqui, vamos à luta. Quero o meu perispírito aqui reconstruído e quero continuar a minha saga evolutiva. Aí, beleza, entendeu? A coisa vai funcionar desse jeito. Então, pessoal, isso assim, é muito, muito bonito o cuidado que Deus Pai tem para com todos nós, mesmo que nós ainda não sejamos evoluídos, como é o caso desses seres trevosos, né? Que outro ser poderia dizer, não, vai para lá e não quero saber dessa turma. Não, Miguel Arcanjo vai lá para ver se chegaram direitinho, chegaram bem, vai entregar eles para a espiritualidade, a alta espiritualidade de cada planeta, né? E aí depois disso, aí é que a operação dele vai se encerrar, né? Então, assim, isso é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. E aqui, olha, pessoal, uma boa parte do que eu estou contando para vocês nesses vídeos, tá? Que na verdade, os vídeos, gente, eu conto uma pequena parte, eu dou sim uma ideia geral para que vocês possam ter a noção do que está acontecendo. Mas quem quiser saber da informação completa, gente, olha, é sério, olha, leiam o livro, tá? E vou contar mais para vocês. Esse aqui é o primeiro livro, mas o segundo livro, gente, já está a caminho. Eu já consegui mandar imprimi-lo e ele está a caminho, ele vai chegar impresso e assim que chegar eu vou fazer um vídeo só sobre ele para vocês, tá bom? Eu queria muito também explicar para vocês que eu não tenho interesse financeiro nisso, pessoal. É a minha missão, a divulgação. A espiritualidade me incumbiu disso e eu estou tentando fazer isso da melhor maneira que eu consigo. Como, graças a Deus, gente, eu já estou aposentada, eu trabalhei mais de 42 anos na minha vida, então hoje eu posso desfrutar do direito de uma aposentadoria. Eu, graças a Deus, eu não preciso, eu não dependo financeiramente. Então,
eu tenho condição, gente, de poder fornecer esse livro para vocês praticamente a preço de custo, tá? Eu não tenho praticamente lucro nenhum. O pouquinho lucro que eu tenho é totalmente destinado a obras de caridade para pessoas e bichinhos abandonados, tá? Por que eu falo do livro, gente? Porque o livro, ele ancora todas essas informações que eu estou dando. Vocês vão ter tudo aqui, gente, independente de apagão, de energia elétrica, de tudo. Quem quiser vai ter a informação através do livro. Por enquanto, eu já tenho o primeiro livro, tá? E o segundo livro, que ele é mais assim específico sobre a operação de Miguel Arcanjo, já está a caminho e ficou muito legal, tá bom? Então é isso, pessoal. Já fiz meu jabazinho aqui. E então, se vocês gostaram do vídeo, como sempre, deem um like, cliquem no sininho para ativar as notificações, façam um comentáriozinho, compartilhem com os amigos, com as pessoas que estão desanimadas porque estão vendo todas essas barbaridades por aí, para que todas elas, todos nós possamos acessar essa mensagem de esperança e de muita alegria, gente, porque o mundo de regeneração tá aí, tá chegando, gente, tá chegando. Nós estamos às portas desse novo mundo de regeneração e vai ser, pessoal, muito legal. Tá bom? Meu nome é Luiz Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luiz Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a magnífica operação de Miguel Arcanjo e por onde essa operação vai começar. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, todos vocês já sabem o que é a magnífica operação de Miguel Arcanjo, que eu já expliquei várias vezes para vocês. Mas para quem estiver chegando agora aqui no canal, o que é essa operação de Miguel Arcanjo? Vai ser a operação, gente, de captura, prisão, triagem e exílio de todos os mais de 4 bilhões de seres trevosos, desencarnados, que andam por aí tumultuando o nosso planeta, né? Eu expliquei isso bem direitinho, gente, lá no vídeo de número 4, tá? Quem quiser saber mais e que ainda não conhece o canal, eu recomendo fortemente dar uma olhadinha nesse vídeo de número 4, onde eu explico bem detalhadamente sobre o que é essa magnífica operação de Miguel Arcanjo. Pois muito bem, logo após a grande explosão solar que haverá, e que essa explosão ela vai causar o fenômeno do apagão tecnológico aqui planetário, a operação de Miguel Arcanjo, ela terá o seu início, tá? E esse início, gente, sabem aonde que vai ser? Vai ser aqui pelo Brasil. Ah, sim, e por que vai ser pelo Brasil? Vai ser aqui pelo Brasil porque o Brasil foi o último local, o último país a ter desmontada as estações da rede deletéria que aqui foram implantadas pela elite trevosa, tá?
todo esse assunto da rede deletéria, do desmonte, já foi objeto de vários vídeos meus anteriores. Então, gente, quem estiver chegando agora, eu recomendo fortemente, faz uma maratona aí dos vídeos, vai pegando pelos assuntos, que é para vocês poderem ficar por dentro do que eu estou falando. Agora eu não vou falar de novo, porque senão o vídeo iria ficar muito extenso e cansativo, né? Temos também os livros, que nos livros, gente, está tudinho explicado. São 2 livros, tá? Que estão já à disposição de vocês aí. Inclusive eu estou deixando os links para aquisição aqui na descrição. Todos os meus vídeos, gente, tem os links de descrição aqui para vocês, com os links para vocês poderem adquirir os 2 livros, tá bom, gente? Então, voltando ao assunto, né? O Brasil, como ele foi o último local a ter desmontada a rede deletéria, ou seja, a rede deletéria como um todo, ela teve o seu fim aqui no Brasil, tá? Foi desmontando todos os pontos do planeta, aqui, ali e tal, chegou no Brasil, que era o último lugar. Então nós tínhamos aqui no nosso território nacional 3 grandes estações da discórdia, tá? Isso a gente sabia, que uma era em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Brasília. E as 3, com a graça de Deus, foram desmontadas em fevereiro. A última caiu por terra em fevereiro de 2023, para a nossa grande alegria, tá bom? Mas enfim, e justamente por ele ser, o Brasil ser o último país beneficiado com o desmonte, nós tivemos um fenômeno aqui, trevoso, infelizmente, porque a elite das trevas, o que ela fez? Quando viu que só faltavam 3 estações para serem derrubadas, o que eles fizeram? Eles mandaram aqui para o Brasil legiões e legiões de seres trevosos, com a finalidade deles impedirem o desmonte. Porque eles, na ignorância deles, achavam que iria haver um grande embate, uma grande luta. Só que o bem, a luz, não opera desse jeito, né? A luz, gente, ela evita esse tipo de combate, esse tipo de luta. O que foi feito, então? A espiritualidade veio, isolou essas áreas no entorno onde essas estações da discórdia estavam instaladas, fez um grande isolamento numa área, gente, a área gigantesca de centenas de quilômetros, e murou toda essa área, colocando baterias de defesa contra esses seres trevosos, né? Quem já teve a oportunidade de ler aquele livro Nosso Lar, né? Foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico, né? E de autoria aí do André Luiz, sabe que a colônia Nosso Lar, ela se encontra instalada num umbral assim já mais suave, digamos assim, mas é umbral ainda. Então ela ainda é um local sujeito a ataques, e a colônia Nosso Lar, ela tem muralhas com defesas, com baterias eletromagnéticas de defesa contra legiões trevosas, né? Então eles utilizaram mais ou menos a mesma tecnologia, né, para que os nossos irmãos de Andrômeda pudessem, os seus engenheiros de rede altamente especializados e técnicos, pudessem operacionalizar a supervisão do desmonte dessa rede, né? Isso tudo, gente, está tudo explicado nos vídeos que eu já fiz, né? Então, essas legiões, o que aconteceu? Houve o desmonte e muitos acabaram ficando por aqui no Brasil, aprontando, e enfim, tanto é que todo mundo pode observar que houve uma piora na psicosfera aqui do Brasil, aí de uns tempos para cá, tipo 1 ano,
né, 1 ano e meio para cá, o negócio ficou mais pesado aqui. Por quê? Por causa da presença dessas legiões. Acabou que não adiantou nada, foi tudo desmontado do mesmo jeito, como tinha que ser, né? Mas eles ficaram por aqui. Então, o que aconteceu? Isso acabou causando uma certa concentração de seres trevosos. Então, por isso mesmo que a operação de Miguel Arcanjo, ela vai começar por aqui. E ela vai se operar, gente, em forma assim de radiação. Então, ela vai começar num determinado ponto aqui do Brasil, que isso eles não me falaram aonde é, tá? Mas eu acredito que talvez, sei lá, seja um centro geográfico do Brasil, eu não sei, magnético, né? E ela vai iniciar por ali, e aquilo vai se irradiar pelo planeta, todinho, vai abarcar o planeta todo. E essas legiões, elas vão voltar, vão voltar no planeta várias vezes, capturando tudo que é ser trevoso, e não haverá esconderijos para eles, porque eles já me disseram, tá? Não adianta se esconder em furna, em buraco, embaixo do mar, em cavernas profundas, porque Miguel Arcanjo sabe onde está todo mundo. E ele chega com aquele influxo mental dele poderosíssimo e ele dá a ordem para que esses seres saiam de onde eles estão. E esses seres não conseguem resistir, eles saem e aí são presos, né? E já contei para vocês também como é que vai ser feita essa operação, com jaulas magnéticas, enfim. E isso tudo, gente, vai acontecer, essa operação gigantesca, ela vai acontecer em 3 dias e 3 noites, a contar do início do apagão. Então, pessoal, quando houver o apagão, vocês todos vão perceber, porque vai cair celular, vai cair as telecomunicações, a gente vai ficar um período sem luz. Por favor, entrem imediatamente em estado de oração. Vão para suas casas. Durante 3 dias e 3 noites, gente, cuidado, fiquem em casa, porque as energias magnéticas do lado de fora, elas vão estar muito fortes. E nós ainda não temos evolução, nós ainda não temos uma preparação espiritual para suportar um influxo magnético desse tipo, sem sofrimento, sem que a gente sofra muita angústia, porque aí a gente vai começar a captar aquelas energias de desespero, de raiva, de ódio, de tudo, e vai achar que são da gente. Não, elas são desses seres que estarão sendo capturados por Miguel Arcanjo, tá? Então, gente, muito cuidado, serenidade, oração, tranquilidade, tá? Tenham um pequeno estoquezinho na casa de vocês, de água, umas comidinhas, sabe? Que vocês possam encarem como 3 dias de férias que vocês vão tirar, tá? De férias mesmo. Tenham livros, joga um carteado, tem umas velas em casa para de noite, porque vai estar tudo escuro, mas por favor não me saiam na rua, tá? Fiquem em casa, porque em casa vocês estarão protegidos, tá? É uma proteção bem maior do que se vocês ficarem andando na rua, que vocês poderão captar energias aí muito ruins e achar que aquilo é de vocês, quando não é. Isso aí é coisa dos seres que vão estar sendo capturados no astral. Tá bom, gente? Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, que a operação vai começar aqui pelo Brasil. Então, nós vamos ter o privilégio aqui de ter a nossa área limpa antes um pouco dos demais, apesar que vai ser muito rápido, né? 3 dias e 3 noites passam muito rápido. E após essa operação, gente, vai ser um alívio psíquico, vai ser uma paz que as pessoas vão ficar até sem entender e sem acreditar. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer agora, porque está tudo tão bom? E não vai acontecer nada, só vai acontecer coisa boa, tá? Porque esse aí é o grande início da passagem do nosso planeta, do estágio de expiações e provas para um mundo de regeneração, gente.
O que eu posso dizer para vocês é que daqui a 100 anos o planeta será completamente diferente. E, detalhe, será muito, muito, muito melhor, tá bom? Até porque muitos e muitos seres muito avançados, eles estão vindo aqui para a Terra em missão sacrificial para nos ajudar a implementar um mundo de regeneração. Olha que maravilha, gente, como é que Deus é misericordioso. Então, eles vão nos ajudar, porque a gente no começo acho que vai ficar que nem meio barata tonta, né, perguntando, né, cadê a placa do caminhão que passou por aqui, né? E eles vão nos nortear, eles vão vir com inventos maravilhosos, com ideias sensacionais, com grande abertura aí mental, de tudo, de procedimentos. As nossas instituições serão reformuladas, mas serão reformuladas dentro de um princípio de meritocracia, pessoal, que cada um vai receber de acordo com o seu grau de evolução e também com o seu grau de empenho. De acordo com o seu empenho, a sua vontade de ajudar no todo, você será recompensado por isso. Então, as recompensas elas serão diferentes dentro de um princípio de meritocracia. O que é a meritocracia? A meritocracia, ela está assentada no princípio do mérito, mas é do mérito não por nascença ou por aparência, e sim é o merecimento de acordo com a nossa evolução, com o nosso grau evolutivo. Então, gente, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, porque a promessa de Cristo, ela será cumprida. Que promessa é essa? É a de que os mansos herdarão a terra. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, por favor, eu estou precisando de mais inscritos. Se inscrevam, cliquem no sininho, deem seu like, façam um comentáriozinho, que isso tudo me ajuda a divulgar a obra, a colocar mais pessoas aí por dentro desse assunto maravilhoso, dar esperança para as pessoas de que em breve nós vamos estar ingressando num mundo muito, muito melhor, tá bom? Então é isso, nos vemos todas as terças e todos os sábados aqui nesse canal do YouTube. Tá bom, pessoal? Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanheiro e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Eu, pelo menos, tinha muita curiosidade sobre ele, que é a questão dos psicopatas na espiritualidade. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, a entidade que nos trouxe esse assunto é uma entidade também de grande elevação espiritual e que se apresentou como sendo um dos cavaleiros templários que auxilia o nosso belíssimo Miguel Arcanjo. E essa entidade, gente, ela deu tanta informação na mensagem que, sem brincadeira, eu vou fazer 5 vídeos a respeito só para poder tratar cada tema com o cuidado necessário para que isso tudo possa ficar fixado nas nossas mentes, né? Mas vamos lá. Então, ele deu uma aula sobre a questão dos psicopatas. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade em saber como é que esses espíritos
poderiam ser tratados na espiritualidade. Porque vocês sabem, né, o que é um psicopata, né? Claro, todo mundo já pensa logo no serial killer e tal, mas na verdade, o serial killer, digamos, ele é um psicopata lá no último grau, lá bem elevado lá. Mas a gente tem uma gradação dentro da psicopatia. Agora, existe, digamos assim, uma característica que ela percorre todos os graus da psicopatia, que é o que, gente? É a falta de empatia. O que é a empatia? A empatia é o processo que existe de você se colocar no lugar da pessoa com quem você está ali interagindo. E esses seres, gente, infelizmente, eles estão cristalizados no mal e eles se obstinam em pensar somente em si mesmos. E essa cristalização, ela fica tão forte que então o espírito, ele perde completamente a capacidade da empatia. Então, o processo de empatia num espírito psicopata, ele não existe, praticamente nulo. Ali, o psicopata, ele é totalmente focado nele mesmo. Ele é a única pessoa importante no universo, ele é a única pessoa que precisa ser satisfeita. Se isso for a custo do sofrimento alheio, para ele está tudo certo, porque ele não tem empatia nenhuma, ele não consegue sentir nada pelo outro. Então, para ele tá tudo certo. Então, ele não tem remorso, faz as coisas mais absurdas e tá tudo bem. Para ele tá tudo certo, ele não fica nem com remorso. E eu sempre me perguntei, falei, gente, mas como será que a espiritualidade trata isso? Porque eles sempre dizem que todos os espíritos evoluem. Leve mais tempo ou menos tempo, a evolução, gente, é um destino inexorável para qualquer mônada criada por Deus, né? Então eu fiquei pensando, falei, gente, como será que isso funciona? E então, né, essa entidade maravilhosa de nome Tiberíades veio dar uma explicação assim muito legal, que eu vou agora passar para vocês. Então, o que foi que ele disse? Ele falou assim, olha, filha, sim, apesar de toda a cristalização que esses espíritos possuem no mal e a falta de empatia, para eles há sim tratamento espiritual que possibilita a evolução desses seres para o caminho da luz. E como que isso é feito, né? Ele disse que, infelizmente, é preciso um tratamento mais severo, mais duro com eles, mais firme, né? Com amor, mais firme. Para que isso? Para poder quebrar neles essa grande resistência interna que eles possuem. Então, o primeiro passo qual é? O primeiro passo é trabalhar o campo racional deles, através de uma doutrinação severa. Então, esses espíritos, eles são submetidos à doutrinação severa do amor, das leis divinas, de como é necessária a empatia. Por quê? Para que a evolução aconteça, gente, o primeiro passo é que a informação nos chegue no racional, dentro dos nossos cérebros, tá? Depois disso, né, é que você passa para outros patamares da evolução. Então, com eles é dessa forma que funciona. Então, eles vão ficar lá o tempo que for necessário, sendo doutrinados severamente, até que eles aprendam, dentro da racionalidade deles, todos os aspectos da doutrina de Deus, né? Aí, gente, é uma coisa que ultrapassa religiões, é realmente, gente, o estudo mesmo das leis divinas. Pois muito bem,
Então, quando eles conseguem aprender racionalmente toda a doutrina, eles são encaminhados para o segundo estágio, tá, do tratamento, que é o quê? Esse tratamento, ele vai lidar, gente, com o campo emocional e psicológico deles. E como que é isso? Eles são submetidos a ver várias e várias e várias vezes todo o seu mau procedimento e, detalhe, principalmente eles sentirem o que as suas vítimas sentiram, tá? Então, eu não sei bem como que eles fazem isso, mas, enfim, a espiritualidade, ela tem lá as formas, né, os equipamentos sofisticados para fazer isso. Então, eles são forçados, né, eles têm que ver várias e várias e várias vezes todos os maus procedimentos deles e sentindo o que as vítimas deles sentiram. Isso é para quê? Para fazê-los começar a entender o que eles fizeram sofrer aos outros. E com isso, eles vão começando a se descristalizar na questão da empatia, tá? Porque eles sofrendo e passando, tendo a mesma sensação que as vítimas tiveram, eles vão começar a ligar, né, gente, o Lé com o Cré, né? Assim, nossa, gente, olha só, isso aqui causa isso aqui causa aquilo. Então, junto com toda a doutrinação que eles já receberam, eles começam a fazer reflexões e começam a se descristalizar no que diz respeito ao processo empático com as demais criaturas. Então, quando isso acontece, essa descristalização, ela acontece, vai-se para a terceira fase do processo, que é o quê? Eles vão para o reencarne, tá? E esse reencarne, geralmente, em planetas, muitas vezes mais primitivos, onde eles têm que viver, eles vão viver várias vidas dolorosas, cheias de sofrimento, para que eles possam fazer esse processo empático, né? Assim, ó, tô sofrendo aqui porque fulano fez aquilo, nossa, que ruim, né? Então eu não vou fazer porque eu sei que isso dói, eu sei que isso é ruim. Então é um processo que ele vai sendo despertado nesses seres. E o que ele diz é o seguinte, que por muitas vezes, dependendo do grau de cristalização e de obstinação que o ser tenha em ser dessa forma, em querer ser dessa forma, muitas vezes esses processos eles são extremamente lentos. E uma recuperação de um espírito psicopata, ela pode levar milênios, tá? Ela pode levar milênios para que o espírito consiga evoluir e sair totalmente dessa cristalização em que ele mergulhou, né? E aí vem a outra pergunta, né? Por que é permitido o encarne desses seres psicopatas junto a nós? Bom, primeiro, gente, porque nós ainda somos um planeta de expiações e provas. Então, esses seres, eles são colocados para, muitas vezes, servirem de instrumentos de evolução para quem os cerca, né? É claro que todo ser, quando ele encarna, ele já vem, gente, com um grau de esperança, de evolução já, digamos assim, programado, né? Ninguém encarna para ser um objeto de infelicidade para os outros, tá? Ele vem encarnado porque ele já apresentou um grau de evolução
teoricamente capaz de se sair bem na encarnação. Só que o livre-arbítrio sempre impera. Então, o que acontece? Muitos deles, muitas vezes, quando reencarnam em determinadas condições, eles têm uma recaidinha, né? Tem uma recaída, né? E começam a adotar de novo processos, procedimentos psicopatas, né? E então isso indica o quê? Que aquele espírito ele não conseguiu se sair bem na encarnação, na hora do vamos ver, né? Vamos ver se você evoluiu, né? Ele não consegue, ele não está firme ainda e ele resvala e de novo naquele problema, né? Mas muitas vezes a encarnação dele ali, a continuidade da encarnação, ela é permitida porque ele vai acabar servindo de instrumento de evolução às pessoas que o cercam, né? E porque também, gente, existe a lei da atração, né? Que ele também deu uma explicação, gente, que eu não vou entrar aqui, porque senão esse vídeo ia ficar enorme e eu acho que eu vou ter que, inclusive, até dar uma estudada nisso para poder tentar explicar para vocês, mas ele explicou como que mais ou menos funciona essa questão da lei da atração. O fato é que muitas vezes quando nós temos uma determinada prova evolutiva que a gente tem que se submeter, a gente então é atraído para essas situações, enfim, expiatórias, né? Então isso realmente, gente, é uma coisa que acontece, né? Então, gente, tudo assim é muito perfeito, tudo é muito perfeito, a espiritualidade estuda muito, todas as nossas encarnações, com quem a gente vai se relacionar, que tipo de provas que nós temos que passar, porque a gente mesmo pede dentro do nosso livre-arbítrio determinadas provas para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então ele finalizou, né, dizendo que é uma questão de tempo, mas que sim, os psicopatas também têm salvação. Então isso, gente, é uma ótima notícia, porque eu olhava e não via, eu falava, gente, não sei como que, né, eu inclusive na literatura espírita que eu pesquisei, muito provavelmente deve ter outras obras que eu talvez desconheça, mas tudo que eu pesquisei, eu só consegui encontrar uma menção que ela está num livro sobre os suicidas, e que ali que o nome é Memórias de um Suicida, e é um livro grosso assim, e um dos casos que são relatados ali é de um sujeito que ele é suicida, ele se mata, mas ele é um psicopata, entendeu? Ele é um psicopata assim de 4 costados, daquele que abandona a mãe, deixou a mãe morrer de fome, e ele não tem o menor remorso com isso, né? Então foi a única menção que eu encontrei, e realmente no livro ele estava sendo submetido a uma doutrinação severa, entendeu? E então acho que ele estava no primeiro estágio lá do tratamento que o nosso estimado cavaleiro aqui nos contou, né? Então, gente, depois ele entrou num outro assunto muito interessante, que também é uma dúvida minha, acredito que seja uma dúvida de vocês também, sobre como é que essa ejeção de massa coronal, como que ela vai apagar a tecnologia na Terra toda, né? Eu tinha essa dúvida, como é que isso vai acontecer? E aí, gente, ele explicou, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, onde eu vou explorar esse assunto melhor com vocês, tá bom? De resto, pessoal, eu agradeço muito, né, a audiência de vocês. Por favor, adquiram os livros, gente, porque os livros, eles são a coletânea de todas essas mensagens maravilhosas que eu venho recebendo, e que muitas vezes eu tento passar para vocês, mas
Eu às vezes até é uma questão de capacidade, às vezes eu não consigo passar todas as informações com todas as nuances que eles passam. Então, ter os livros, gente, é muito interessante, porque vocês vão poder consultar, vão poder tirar dúvidas, né? E principalmente, gente, a hora que o apagão acontecer, nós não vamos ter YouTube, nós não vamos ter vídeo, vão ficar uma temporada sem. Então, quem tiver os livros vai poder se socorrer nesses textos maravilhosos e tirar dali, gente, muito conforto para o espírito, né? Eu gostaria de deixar claro, gente, eu não tenho interesse financeiro nisso, não tenho, porque é um compromisso meu com a espiritualidade, né? Eu vivo, eu tenho minha aposentadoria, tenho meus meios financeiros para viver, graças a Deus. Então, esse trabalho, eu abracei ele, gente, sem qualquer objetivo financeiro. Então, os livros, eles são vendidos praticamente a preço de custo. Eu coloco o percentual que as livrarias me pedem, que eles têm que viver, eles vivem disso, né? Mas, assim, podem adquirir com tranquilidade, porque essa obra, gente, ela é uma obra que não é feita com intenção de ganho financeiro, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu peço para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, gente, o vídeo com os amigos, com as pessoas que estão por aí tristes, chateadas com tudo que estão vendo, porque todos precisam saber, gente, dessa boa nova, dessa bem-aventurança que vai ser o nosso ingresso no mundo de regeneração. E que isso tudo, pessoal, está muito, muito próximo. Pelo menos é o que a espiritualidade tem nos dito. Tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo. Eu espero vocês aí no próximo episódio deste canal. Todas as terças e todos os sábados. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a grande descida. E sim, ela vai acontecer. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a grande descida. E sim, ela vai acontecer, tá? E vai ser um evento, gente, marcante. Vai ser um evento que vai mudar a história aqui do planeta. Essa informação eu recebi, gente, da equipe de telecomunicações de Andrômeda, os nossos azuizinhos do coração. Isso em dezembro de 2021, então já faz um tempinho que eu já sei disso, né? E inclusive essa informação toda, ela consta do meu livro, Os Bastidores da Transição Planetária. Então quem quiser saber dessa informação na íntegra, bora lá comprar o livro e ler, porque tá tudo lá, viu? Mas, voltando ao assunto, essa grande descida, ela vai ser uma operação conjunta que será feita pela Federação Galáctica, pela nossa espiritualidade planetária e na coordenação do nosso Cristo amado, tá? Então, vai haver, antes disso tudo acontecer, uma preparação para que seja bloqueado todo e qualquer tipo de violência ou de reação violenta que possa eventualmente surgir, porque eles sabem com quem eles estão lidando, né? A raça humana, a gente sabe como que a gente é, né? E eles também. Então, ela vai acontecer depois da operação de Miguel Arcanjo,
que eu já expliquei para vocês, né? A operação de Miguel Arcanjo é aquela aonde todos os seres trevosos desencarnados aqui do planeta serão capturados, serão triados, julgados e exilados do planeta, tá? Então ela vai acontecer depois que essa turminha toda for embora. Também irão embora aqui do planeta os seres extraterrestres que não são elevados moralmente, tá? Porque como o planeta vai subir de categoria, aqui não será mais tolerado nenhum ser trevoso, seja ele aqui oriundo do planeta, como de outros locais, né? O nosso Cristo já determinou isso e essa turma também vai embora. Eu ainda não sei detalhes de como isso vai acontecer, porque eles sempre me falam que isso vai ser revelado na próxima fase, na fase 2, que vem aí, que eu acho que vai ser muito interessante, né? Mas enfim, então com isso, também vai acontecer, gente, depois da operação de despertamento físico que haverá, tá? Então depois que isso tudo acontecer, baixar poeira, a luz voltar, enfim, telecomunicações talvez também voltem, acredito que sim, né? Só depois é que eles vão fazer essa grande descida. E como será essa grande descida? Ela vai se dar numa única e gigantesca nave, que é para que a gente se dê conta do poderio deles, da união deles, sabe? Vai ser desse jeito. E eles todos, eles são transdimensionais, mas eles têm uma tecnologia que permite a eles se materializarem na nossa dimensão por um determinado tempo. Então vai ser assim, gente, eles vão descer, porque olha, a nossa federação aqui, da nossa galáxia, da Via Láctea, ela conta com aproximadamente 633 raças diferentes, e diferentes, gente, morfologicamente, tá? Então, eles vão, cada representante de uma dessas raças, ele vai se materializar, e eles, então, eles vão se mostrar para nós. Nós vamos poder ver todas as 633 raças materializadas, gente. Vocês já imaginaram que beleza? Claro que muita gente vai ficar assustada, né? Mas, na verdade, eles vão se apresentar oficialmente para nós. Ó, gente, estamos aqui, estamos em paz, viemos ajudar vocês e somos diferentes, tá? Então, isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha como que a gente é, né? E aí eles vão se mostrar, claro que vai ser aquela balbúrdia no mundo inteiro, e aí eles não vão, num primeiro momento, eles não vão falar nada. Eles vão se mostrar, vão entrar de novo dentro da nave e a nave vai subir. Vai subir, mas a nave, ela vai ficar visível, tá? Ela vai ficar visível. Por que isso? Para que a turma não venha com aquela historinha lá boba de que foi uma alucinação coletiva, todo mundo viu a mesma coisa, mas foi só uma alucinação. Não, a nave vai estar lá, que é para provar que realmente eles desceram, que sem mentira, sem acobertamento, né? Agora é mesmo a hora da apresentação oficial deles. Então eles vão ficar lá por cima, é claro que vai ser aquela balbúrdia no mundo, vai ser meu Deus do céu e tal, e depois que abaixar a poeira um pouco, eles vão iniciar um protocolo de contato com as lideranças do planeta. Isso tudo, gente, orientado pelo nosso Cristo, tá? E eles me falaram que eles ainda não sabem direito aonde que eles vão descer. Então, mas assim, eles falaram que eles assim, ainda estavam estudando aonde que eles vão descer,
mas que eles gostam muito do Brasil, que eles acham que o Brasil é um lugar muito interessante para a descida deles, devido à natural qualidade que o nosso povo tem de bem receber outros povos, né? Isso é uma coisa que tá no nosso sangue, isso, né? Aqui todo mundo vem, é bem-vindo, já se sente brasileiro, a gente recebe bem todo mundo, né? Isso não é bem da mesma forma em outros países, né? Então, agora é claro que nós, aqui no Brasil, nós realmente não somos a vanguarda da liderança mundial, né? Então, eu fiz uma sugestão humilde aqui para eles, que eu entendo que eles deveriam se apresentar na ONU, junto à ONU, porque a ONU, quer funcione ou não, ela é a congregação de todos os países do mundo. Então, acho que se eles se apresentassem para a ONU, fica uma coisa assim mais assim correta, né? Porque se eles descerem nos Estados Unidos, a Rússia vai achar ruim, a China vai achar ruim, a Inglaterra vai achar ruim. Enfim, se eles descerem na Rússia, vai ser os Estados Unidos que vão ficar muito bravos, os canadenses, enfim. Então eu acho que poderia muito bem, inclusive eu tenho orado para isso, que houvesse, que o Brasil puxasse para cá uma grande reunião da ONU aqui em solo brasileiro e que quando essa reunião acontecesse, houvesse a grande descida, porque aí eu acho que encaixava tudo, todos os representantes dos principais países estariam nessa reunião, que seria em solo brasileiro. Eu acho que isso daria uma liga boa. Mas é claro, né, gente, isso aí é um pedido, é uma sugestão, né, é minha, pode ser de vocês também, se vocês quiserem orar pedindo por isso também, pode ser interessante. Enfim, eles estão estudando, tá? Eles estão estudando, inclusive em mensagem bem posterior, o pessoal de Aldebaran me falou que eles acharam essa sugestão muito interessante, que eles estavam estudando isso junto à nossa espiritualidade planetária. É claro, gente, que o Cristo é que sabe dessas coisas todas, né? Quem sou eu, né? Mas, enfim, a gente como mora aqui, pode ser que às vezes uma ideia da gente possa ajudar um pouquinho, enfim, né? Quem sou eu, né? Mas, enfim, pois muito bem. Então, uma vez iniciados esses protocolos, né, com as lideranças planetárias, né, vai ser explicado tudo, né, o que aconteceu e que eles receberam o pod do nosso Cristo para se apresentarem oficialmente e eles, gente, trarão muita ajuda para nós. Eles vão nos ajudar de uma forma espetacular. Agora, prestem atenção, eles não vão fazer nada para a gente, não. Eles vão nos ensinar a fazer. Quem vai botar a mão na massa, assim, vamos ser nós, os seres humanos, os habitantes aqui do planeta, porque essa responsabilidade é nossa. Agora, eles vão nos ajudar, vão nos ensinar tecnologias, eles vão nos ensinar artes, vão nos ensinar muita coisa, assim, muito, muito legal. Que vai, gente, ó, a Terra vai dar um salto gigantesco em qualidade de vida, em bem-estar para todos. Não vai haver mais miséria aqui no planeta, não vai haver mais fome, vai haver trabalho para todo mundo. E vai haver também, sabe o que, pessoal? Intercâmbios estelares. Vocês já pensaram que legal? Assim como hoje nós já temos os intercâmbios entre os países, né? Vem para cá, vai para lá. Então, com eles vai ser a mesma coisa, né? A gente vai poder fazer um intercâmbio junto a eles. Vai ser um negócio, gente, sensacional, sensacional. Porque nós vamos estar lidando
com seres elevados. Nós vamos estar tratando com seres que estão muito acima de nós do ponto de vista moral, ético. Então nós só temos a ganhar, nós só temos a aprender com eles. Vai ser, pessoal, muito, muito legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse episódio. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem o seu like, compartilhem o vídeo com as pessoas que estão por aí desanimadas, que estão tristes com tudo que estão vendo, para que elas se sintam animadas, porque é certo que nós vamos passar por algumas coisas, mas, gente, depois vai ser maravilhoso, porque nós vamos estar ingressando no mundo de regeneração, deixando para trás todas essas expiações e provas pelas quais nós estamos passando, já passamos e continuamos passando nesse momento. E antes de eu encerrar, vou lembrar vocês, pessoal, não deixem de orar. Não deixem de orar, porque agora aí em outubro vem essa onda trevosa e o objetivo da elite trevosa é fazer com que a gente se sinta abandonado por Deus. Então, não é nada disso. Nós não estamos abandonados. Muito pelo contrário. Tá bom, gente? Então é isso. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho um recado assim bastante sério que foi dado pela nossa espiritualidade. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu gostaria de começar o vídeo, como sempre, saudando meu querido público, tanto aqui do YouTube como do podcast, o pessoal que me segue nas Pílulas da Transição, e desejar a todos vocês muita paz, muita saúde, muita tranquilidade e principalmente, gente, muita esperança nesses tempos difíceis pelos quais todos estamos atravessando. Mas então, pedindo também àqueles que não são inscritos, por favor, pessoal, se inscrevam no canal. Nós já estamos assim quase chegando nos 20 mil inscritos. Eu estou muito alegre com isso. A espiritualidade também, porque são mais pessoas para acessarem essa mensagem de esperança e de alegria de saber de que em breve nós estaremos aí entrando no nosso mundo de regeneração. E aqueles que já são inscritos, eu peço, por favor, deem o seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês entenderem, que se interessam pelo assunto, que estão chateadas com tudo que estão vendo por aí, e para que a nossa mensagem ela possa realmente ter um alcance maior, uma disseminação maior. E pensem que vocês estarão contribuindo com esse maravilhoso projeto da espiritualidade e dos nossos irmãos estelares elevados. Mas, dito isso tudo, vamos começar o assunto do vídeo. Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu tenho uma informação bastante séria para passar para todos vocês, porque se trata de uma reação forte da elite trevosa.
Mas não é para ficar com medo, pessoal. Por favor, sem medo. A gente tem que saber as coisas, mas é para se preparar. E principalmente saber que nós temos como enfrentar isso tudo. E como é que nós enfrentamos isso tudo? Com a oração. Porque a oração é a arma mais poderosa e eficaz de proteção que um ser humano pode ter à sua disposição. Então, não vamos ficar com medo, não. Vamos enfrentar isso tudo. Só que assim, temos que tratar o assunto com a seriedade que ele merece. E a entidade que me deu esse recado também é bem luminosa e ela viveu, gente, no início do período medieval. E eu vou contar para vocês quem é essa entidade mais para frente, no final do vídeo. Mas vamos lá. O que ela disse? Falou o seguinte: olha, minha filha, as forças do mal se intensificarão e percorrerão todo o planeta em busca de aliados na vã tentativa de se fortalecerem. Muito cuidado nessa hora, meus filhos, pois elas usarão de subterfúgios, falsas afirmações, contendo meias verdades, e com isso elas vão conseguir iludir a muitos encarnados invigilantes, né? Essa que é a verdade, porque quem não vigia não tem proteção, né, gente? Não pode ter proteção. Então, a entidade, ela nos diz para que a gente se mantenha em prece, assim, de forma permanente, porque não haverá espaço para distrações. Tá? Então, isso é um aviso que ele já vem dando para nós, devido a esse adensamento que a psicosfera está sofrendo. Vocês podem observar por tudo que está acontecendo ao nosso redor, incêndios criminosos, enfim, guerras, muita coisa ruim acontecendo, que a gente se entristece demais quando olha e vê isso tudo. Então, gente, devido a isso, a essas questões, é que nós temos que orar de forma, bem dizer, quase que permanente. E não é aquela oração, você não precisa ajoelhar no chão ali, não é isso. É elevar o pensamento com frequência. Está no carro dirigindo, você está indo almoçar, levanta o pensamento, agradece, pede proteção, pede pela paz no mundo, pede para que nós tenhamos uma transição planetária mais suave. Vão emitindo esses pensamentos, porque é o que eu falo sempre, são tirinhos que chegam aonde tem que chegar, gente. Essa é a questão. Nós temos que, no momento em que nós fazemos a oração, nós automaticamente elevamos o nosso padrão vibratório, e é disso que o nosso planeta está precisando demais nesse momento. Bom, e aí vem a pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar, né? Por que Jesus permite que isso aconteça? E ele explicou. Ele falou: filha, convém que tudo siga assim, para que os que estão em cima do muro se decidam, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Deseja Jesus que todos usem do seu livre-arbítrio para fazerem as suas escolhas. Porque o livre-arbítrio deverá ser por todos utilizados, obedecendo aos seus princípios evolutivos. Então, de acordo com o que você se afinizar, você vai fazer a sua escolha. E é isso que o Cristo quer. O Cristo não quer saber de gente que está em cima do muro, né? Aquela turminha que está ali, só de buenas ali. Não, vou ver o que vai acontecer aqui, porque de acordo com quem ganhar, eu vou pular ou para o lado direito ou vou pular para o lado esquerdo. E aí eu vou ficar de boa. É isso que Jesus não quer.
Jesus quer que todos nós façamos a nossa opção de acordo com o nosso padrão vibratório. É simples assim, gente, é desse jeito. E aí, eu fiz mais uma pergunta, né? Eu perguntei, mas o que será feito de alguém que não vier a utilizar o seu livre-arbítrio? Será isso convertido em algum tipo de vantagem? Ou seja, aquele cara que vai ficar em cima do muro até o último minuto, sem fazer uma opção. E aí a entidade me explicou, ela falou, não, minha filha, de jeito nenhum vai se ter qualquer tipo de vantagem para aqueles que não conseguirem exercer o seu livre-arbítrio. E o que vai acontecer com essa turma que continuar, apesar de tudo que está havendo, ela ficar em cima do muro? Esse pessoal, gente, eles vão ser recambiados para orbes de expiações e provas, digamos assim, que estejam num nível já mais adiantadinho, de forma a que eles possam se aprimorar nessa questão e amadurecer os seus espíritos. Porque o fato deles não conseguirem fazer uma opção é um sinal de que ainda eles não são maduros para permanecerem aqui no planeta Terra. Já para aqueles que fizerem as suas opções, vão ficar por aqui sendo conduzidos a experiências de aprendizado. E aqueles que não conseguirem se adaptar ao mundo de regeneração, vão embora na segunda onda de exílio, que eu já expliquei para vocês. Tem até um vídeo onde eu falo sobre essa questão aí da segunda onda de exílio. Aliás, pessoal, por favor, eu periodicamente faço essa recomendação. Para quem é novo aqui no canal, eu recomendo fortemente que assistam todos os vídeos do canal a partir do número 1, porque todos os vídeos são numerados sequencialmente. Por que isso? Porque a espiritualidade, ela foi liberando as informações paulatinamente, de forma a que todos nós pudéssemos compreender, pelo menos minimamente, o que está se passando nos bastidores da transição planetária. Então, quem quiser ficar bem por dentro, entender de todos os assuntos que eu toco aqui, porque eu falo de várias coisas e eu não tenho condição de ficar explicando toda hora, porque senão ficariam uns vídeos gigantescos, mas eu falo da energia deletéria, eu falo das estações da discórdia, eu falo do pacto sinistro, dos seres extraterrestres não elevados, dos seres extraterrestres elevados, transdimensionais. Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam a esses vídeos para vocês poderem compreender tudo que eu estou falando, tá bom? Mas vamos voltar para o assunto do vídeo aqui. E aí, o que a entidade continuou nos falando também é o seguinte, que dessa turminha que vai ficar aqui, que vai descer do muro na última hora, e vai ser aquela turma assim, que vai estar muito próximo do limite de reprovação, mas pela misericórdia de Jesus não terão sido marcados, então eles vão ter o direito de permanecer aqui no planeta, né? Se nesse interim, já no mundo de regeneração, algum desses espíritos resvalar para a senda da trevosidade, vai ser exilado imediatamente, mesmo antes da segunda onda de exílio, porque não será permitido mais procedimentos trevosos no mundo de regeneração. Olha que beleza, gente? Vai ser muito legal. Ou seja, a espiritualidade, ela é misericordiosa, mas não é boba. Não é boba. Então, se alguém quiser trapacear, quiser adotar um procedimento trevoso, não vai conseguir, porque vai ser retirado imediatamente do planeta e já vai ser exilado. Não vai se esperar segunda onda de exílio, coisa nenhuma, né?
Agora, é claro que a espiritualidade, ela acredita que a maioria desses espíritos vai usar do seu livre-arbítrio para acompanhar os demais no caminho do bem, né? Pelo menos é o que a gente pede, né? Então, os nossos queridos irmãos estelares elevados, inclusive, eles já haviam dito anteriormente que todos nós ficaremos sob estreita vigilância deles e da espiritualidade também, e que qualquer tentativa de má utilização das tecnologias que vão ser por eles oferecidas para nós, esse ser vai ser imediatamente retirado do planeta e encaminhado para outros orbes primitivos, hein? Por que isso? Para que não haja o risco de propagação de tecnologias não autorizadas. Porque é isso, eu já expliquei para vocês, quando a gente entrar no mundo de regeneração, mais para frente vai haver a grande descida, os nossos irmãos estelares elevados, eles vão chegar, vão se apresentar, vai haver todo um protocolo de contato e na sequência eles vão começar a nos repassar uma série de tecnologias maravilhosas que deverão ser sempre utilizadas para o bem e que se algum terráqueo resolver usar essa tecnologia para o mal, ele vai ser imediatamente retirado e exilado para um planeta primitivo, sem tecnologia nenhuma. Para quê? Para que não haja o menor risco dele se lembrar, dele acessar alguma memória e conseguir fazer ou reproduzir essa tecnologia. Então, podemos ficar tranquilos e saber que tudo vai correr muito bem. E aí ele continuou falando sobre essa turminha de cima do muro. E ele falou, olha, minha filha, esse pessoal que está em cima do muro, eles não são necessariamente maus. Eles são apenas um tanto quanto egoístas, digamos assim. Eles não prejudicam os demais, mas pensam sempre primeiro em si próprios. Esse é o grande problema deles. E Jesus, misericordioso que é, dá o máximo possível de chance para todo mundo. Somente os seres realmente maus e perversos é que deixarão o planeta nesse momento agora com Miguel Arcanjo. Aos demais será dada a chance de se adaptarem aos novos padrões vibratórios. Porque Jesus, né, gente? Ai, Jesus é maravilhoso, gente. O coração dele, assim, é um... Meu Deus, cabe todo mundo. Ele não quer perder nenhuma ovelhinha dele, quer todas as ovelhinhas bonitinhas ali, progredindo, evoluindo. Esse é o desejo, essa é a alegria dele, né? Enfim, e aí aqueles que não conseguirem amadurecer vão partir nessa segunda onda de exílio, que vai ser uma coisa muito mais suave, mas eles partirão também para terminar esse processo de amadurecimento dos seus espíritos. E assim é a evolução, pessoal. É assim. E aí ele contou um negócio que eu falei, ai meu Deus, né? Porque eles falam, eles são uns amores, mas quando eles têm que puxar a orelha da gente, eles puxam. Quando eles têm que falar as coisas, gente, eles falam. E aí, o que ele falou? Ele falou, pois é, minha filha, esse negócio de segunda onda de exílio acontece mesmo. E olha, você, minha filha, você veio assim, desse jeito aqui para a Terra. Eu, né, já abri meu olho, né? Ele falou, então, você veio nessa segunda onda de exílio aí porque você não conseguiu se adaptar ao mundo de regeneração do seu planeta original. Ele não me contou de onde eu veio, nem perguntei, gente, nem perguntei. E aí disse que eu não consegui me adaptar e vim para cá. E o que aconteceu quando eu cheguei aqui, gente? Eu ainda por cima resvalei por veredas trevosas, porque eu ainda não estava firme com meu espírito, firme na seara do bem. Vocês vejam como que a coisa é.
A gente realmente tem que se esforçar bastante para poder, né, amadurecer nesse ponto, né? Mas aí ele me consolou, né? Que eu já estava com os olhos desse tamanho assim. Ele me consolou e falou: não, mas olha, veja, hoje você já está amadurecida e você vem desempenhando um trabalho bem legal. E aí me recomendou, falou: continue a orar e tudo vai dar muito certo, você vai ver. Porque vocês sabem, gente, é um dos maiores receios que eu tenho é de tropeçar, né? Porque às vezes a gente vê aí médiuns maravilhosos, com missões maravilhosas e que acabam tropeçando muitas vezes, né? E nesse tropeço, muitas vezes eles acabam, infelizmente, perdendo a companhia dos espíritos evoluídos, elevados, e sendo substituídos por espíritos já menos elevados, né? E eu tenho muito receio disso, então eu oro muito, sempre oro muito, recorro muito, muito, muito ao Imaculado Coração de Maria, porque Nossa Senhora, ela é a grande benfeitora e protetora de toda a equipe do Segundo Império que me assiste, da qual eu faço parte. E eu então recorro muito a ela. E olha, gente, dá muito certo. Sempre peçam a ela que fortaleça o coração de vocês, para que vocês possam superar toda e qualquer dificuldade evolutiva, que vocês consigam ficar sempre no caminho do bem, no caminho reto, porque, olha, faz uma tremenda diferença. Quando eu comecei a pedir isso para ela, eu mesma já senti muita mais assim determinação, fortaleza, tranquilidade de espírito para fazer tudo que eu preciso fazer. Então, e é isso. E aí a entidade deu mais um conselho para todos nós que aqui estamos encarnados nesse momento. Ele falou assim: pessoal, meus filhos, não temam. Vocês estão preparados para os eventos que virão. Exercitem a sua alegria no Senhor e no trabalho servindo a luz, da maneira que vocês puderem. Isso a gente já conversou, porque a caridade, gente, ela não precisa ser só de doação de coisas. A caridade é você ouvir um amigo, sem falar nada, sem emitir qualquer tipo de julgamento. É você cuidar de um bichinho abandonado. Às vezes você não pode levar ele para casa, mas deixa uma comidinha para ele, faça um afago, né? Às vezes você está na rua, alguém vem te pedir alguma coisa, você está sem trocado, sem dinheiro, mas dê uma palavra uma palavra de conforto para a pessoa, trate bem, faça um bom desejo para ela, deseje que ela consiga sair daquela situação, que ela possa encontrar os seus caminhos, e por aí vai. Tem muitas e muitas formas da gente exercer a caridade, né? E aí, essa entidade, ela ainda me tirou mais uma dúvida, mais dúvidas que eu tinha sobre essa operação de resgate das almas perdidas que estão no umbral e na crosta terrestre. Mas para esse vídeo não ficar tão compridão, eu vou contar isso para vocês no próximo episódio e vou contar também quem é essa entidade maravilhosa que aqui se apresentou. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre o início
de uma grande deserção dos trevosos. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar como sempre, com muita alegria, onde eu gosto de desejar a todos vocês, meus queridos ouvintes, muita saúde, muita paz, muita harmonia com vocês, com seus lares, seus familiares e também, pessoal, muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Como sempre, também gostaria de continuar pedindo a todos vocês que orem pela paz no planeta, que orem pela operação de rescaldo das almas que compõem o grupo de filhos de Tomé, pedindo também orações pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que, por este motivo, acabaram ficando com uma quantidade elevada de energia deletéria residual, tá? Então é importante, gente, vamos todos nos unir para auxiliar os nossos irmãos dessas cidades, de forma que toda essa energia residual possa ser transmutada em energia boa. Tá bom, pessoal? E hoje nós estamos alegres porque nós temos uma excelente notícia para dar. Que notícia é essa? Que os trevosos iniciaram um processo, gente, de deserção em massa das legiões trevosas. Olha que notícia boa! E quem deu essa notícia foi uma entidade elevadíssima aqui da nossa esfera planetária. E começou ele dizendo o seguinte, começou a mensagem dele falando sobre o livre-arbítrio. E ele disse o seguinte, falou assim: o livre-arbítrio existe e o futuro todo se molda sobre as suas escolhas. Olha, gente, isso é profundo o significado disso. Por quê? O que é que ele quis dizer com isso, gente? Que o futuro não é, o futuro está escrito nas estrelas, é aquilo ali que vai acontecer. Não, gente. O futuro, ele é dinâmico e ele depende das nossas escolhas, das nossas opções, das nossas atitudes de hoje. Então, o que nós fizermos hoje vai moldar o nosso futuro, gente. E essas atitudes, essas escolhas poderão moldar um futuro bom, como poderão moldar um futuro não muito bom, dependendo das escolhas que nós fizermos, tá? Então, gente, isso vale para tudo. Vale para o individual e vale para o coletivo também, tá? Coletivo também tem a soma de todos os livres arbítrios individuais, constitui, gente, o livre arbítrio da coletividade, tá? Então, o que ele falou realmente é profundo. E ele continuou explicando, ele falou assim: nós temos uma linha mestra, porém os detalhes são sempre surpreendentes, tá? E aí, olha só o que ele vai contar para nós. Falou assim: recentemente nós tivemos a desistência das trevas por um encarnado trevoso, que esse encarnado trevoso, ele agia como uma eminência parda, promovendo uma
forte influência por toda a esfera dos encarnados, tá? E esse ser foi chamado em espírito e foi-lhe mostrado pela alta espiritualidade o que iria lhe acontecer no futuro caso ele continuasse a agir dessa forma, servindo a Javé. E o que aconteceu? Quando ele viu o futuro que lhe estava reservado no exílio, ele ficou muito impactado, esse ser, e então ele desistiu de servir Javé e voltou-se à luz, tá? Olha só o que eu estou dizendo, gente, não quero dizer que ele ficou bonzinho da noite para o dia, não. Mas ele tomou uma importantíssima decisão de deixar de servir as trevas, tá? De qualquer forma, como esse ser já se encontrava marcado na fronte, a decisão do seu exílio foi mantida. Porém, devido ao fato dele abrir mão de servir as trevas, o seu destino foi muito, muito suavizado, tá? E essa desistência fez e fará muita diferença na operação de despertamento físico e até na própria operação de Miguel Arcanjo e a sua maravilhosa legião de Cavaleiros Templários. Por que isso? Porque muitos seguidores do mal, ao saberem dessa notícia, dessa desistência, iniciaram um processo de deserção das legiões trevosas, deixando o contingente de trevosos a serem capturados cada vez menor. Então vocês vejam só, né? Então um chefão desistiu e a notícia se espalhou e o pessoal começou a se ligar que, na verdade, a luz está vencendo. E isso, gente, provocou, meu Deus, uma debandada, tá? E segundo essa entidade, isso tudo está sendo excelente. Por quê? Porque a operação de Miguel Arcanjo, ela vai poder, gente, ser feita de uma forma mais calma durante o tempo pré-determinado de 3 dias e 3 noites, que é o tempo previsto para que essa operação aconteça. Isso todos vocês já sabem, que eu já expliquei para vocês. Então, a espiritualidade está realmente muito, muito feliz com a sucessão dos fatos, tá? E o que ele pede? Ele pede assim: olhe, vamos todos orar e aguardar pelo melhor. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, dê seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor, nos dê aí o prazer da sua inscrição, torne-se um agente da luz, porque com esse simples ato da inscrição, você estará ajudando a disseminar essa boa nova do mundo de regeneração. E a entidade continuou nos contando, ela falou assim: as deserções estão em números inimagináveis. Alguns vêm porque realmente estão se dando conta de que estão no caminho errado, mas outros nem tanto. Estão vindo mais por interesse próprio. E eles vêm para quê? Para não sofrerem a dor das marcas
que eles levam nas frontes, que se acenderão quando houver o início da operação de Miguel Arcanjo. Porque eles já sabem, eles não veem as marcas neles e nem conseguem enxergar as marcas nos companheiros trevosos. Mas já é de domínio público que a marcação foi feita e que essas marcas irão se acender no início da operação de Miguel Arcanjo e que elas vão se acender e vão queimar, vai doer, tá? Então, como eles já estão começando a se dar conta que as trevas não estão com aquela bola toda, eles então estão desertando, aliás, em massa, tá? E acontece que Jesus conhece o coração de todos e ele sabe exatamente o que será melhor para cada um desses seres e qual é o grau de suavização em suas penas que eles merecem, né? Ou seja, aqueles que estão desertando porque realmente estão se dando conta de que estão no caminho incorreto, e os que estão desertando por interesse próprio, né? Então, isso tudo vai ser levado em consideração. É claro que todos eles vão ganhar uma suavização, sim, no seu exílio, tá? Pelo simples fato deles estarem desertando das legiões trevosas, tá? Agora, o grau de suavização vai depender do íntimo de cada um, da honestidade, do sentimento que o levou a tomar a decisão da deserção junto às legiões trevosas, tá? De qualquer forma, isso tudo é excelente para o trâmite da transição planetária. E a entidade continuou contando, fala assim: todos aqui na espiritualidade encontram-se assoberbados para atender a tantos trevosos desejosos de se entregarem à justiça divina. E ele falou: ainda bem que nós temos a poderosa e competente ajuda dos nossos irmãos estelares elevados, que os estão selecionando, transportando esses trevosos até as equipes da alta espiritualidade que são responsáveis pela leitura áurica desses seres e que fazem as triagens de acordo com a nova postura mental desses seres. Depois, os irmãos estelares pegam essa turma já triada e vão encaminhando esses seres para as câmaras de repouso, que vocês já sabem o que são aquelas câmaras onde é feito o processo de desfazimento do perispírito dessas criaturas, né? Aonde serenamente e sem qualquer tipo de dor, esses seres se despirão dos seus perispíritos contaminados. E nesse momento, dentro dessas câmaras de repouso, esses seres, eles entrarão em profundo sono, sob as bênçãos divinas e devido ao influxo incessante de boas energias celestiais existentes tanto nessas câmaras de repouso quanto nas gigantes cargueiras de mônadas. As gigantes cargueiras de mônadas, vocês já sabem, são aquelas naves gigantescas que já estão orbitando o planeta e que elas vão recebendo esses seres já encapsulados, sem os perispíritos, tá? E eles vão sendo ali alocados, eu já contei para vocês isso, né?
vão sendo alocados e eu quero crer que eles já são embarcados em lotes já para determinados planetas, né? E de forma que quando houver o exílio, que é quando a nave partir, ela vai parar lá nos diversos planetas e vai descendo os lotes que são de seres que são destinados àquele orbe, né? E a outra notícia que nós temos, né, que eu já tinha até dado para vocês também, é que uma dessas naves cargueiras já está com a sua carga quase completa e logo deverá deixar o planeta Terra, rumo aos diversos orbes de exílio, tá? Deixando neles as preciosas cargas para que possam ir já se aclimatando para o retorno à sua jornada evolutiva. Que é lá, gente, no planeta de destino, o processo vai ser inverso, né? Aqui, na hora de sair do planeta Terra, é desfeito pelo espírito. E eles vai embora só o espírito, a mônada, né? Chegando no orbe de destino, o processo vai ser o contrário. Eles vão chegar, vão se aclimatar e vão então receber novos perispíritos feitos com a semimatéria do planeta para onde eles estão indo. E com a formatação, a morfologia, digamos assim, dos seres que lá habitam, tá? Que necessariamente poderá não ser igual à nossa, poderá não ser adâmica. Aí a gente não sabe, né? Eles pelo menos, quer dizer, eles sabem, né? Mas eles não me contaram. Então, como eu não sei, não posso contar para vocês, tá? E dentro dessa leva maciça de trevosos que estão debandando, a entidade contou que temos diversos comandantes trevosos, de forma que as forças do mal estão tendo uma grande baixa. Ou seja, quem está desertando não é só os pé rapado, digamos assim, os soldados. Não, os comandantes, vários comandantes trevosos estão também desertando das legiões trevosas. Tá? Então isso, gente, é maravilhoso, né? E a outra notícia também é que os umbrais mais densos aqui do planeta, eles já se encontram praticamente todos desmoronados. E o Sol continua fazendo o seu trabalho incessante, rajada após rajada. Aliás, eu fiz até um vídeo sobre isso, contando sobre todo o desmoronamento que está havendo, porque esse é mais um dos efeitos do nosso querido Sol, porque o Sol não é só físico, ele não tem uma projeção energética física, ele também a tem astral, tá? E essa energia, ela está penetrando aqui no nosso planeta, atravessando a crosta terrestre, chegando lá no umbral, nos umbrais mais densos e provocando uma série de desmoronamentos. Por quê, gente? Porque esse umbral mais denso, ele já vai acabar, tá? Ele já vai ser extinto. Porque quando Miguel Arcanjo vier, todos esses seres trevosos que habitam nesses umbrais mais densos, eles vão embora, vão para o exílio. Então, esse umbral, ele não terá mais serventia, tá? Será deixado apenas um pequeno trecho dele. Para quê? Para receber os encarnados trevosos que restarem à medida que eles forem desencarnando. Mas quando o último ser trevoso desencarnar e for para o exílio, gente, acabou um umbral denso, umbral, sabe, pesado. Ele vai ser totalmente extinto do planeta, né? E aí o que ele falou? Falou assim, que logo Javé,
que é o senhor-chefe, comandante da elite trevosa, que se encontra em estado comatoso, porque o perispírito dele não está mais dando conta, está assim, muito deteriorado. E ele está escondido numa caverna muito profunda, mas ele vai ter que deixar o seu esconderijo nos umbrais profundos rumo à crosta terrestre, porque até essas cavernas estão desmoronando, tá? Então, os asseclas com certeza vão carregá-lo, né? E ele virá para a crosta terrestre. E aonde será que ele vai se esconder? Tomara que não seja perto daqui. Mas enfim, ele vai para algum lugar aqui na crosta terrestre, tá? E só que ele não tem lugar para ele ir. E tudo para ele se encontra extremamente adverso, já que o seu tempo aqui no planeta está se encerrando. Vamos todos aguardar e orar pelo melhor. E aí eu perguntei, pessoal, com quem eu estava tendo a honra de conversar. E a entidade se apresentou. Ele disse o seguinte, falou, você está falando com Zínio, ser da esfera psíquica terrestre, olha só que interessante, que atua nas ondas psíquicas emitidas pelo planeta, para contê-las, para que não avancem rumo aos demais planetas do sistema solar. Agora prestem bem atenção no que ele vai dizer. Ele falou assim, eu achei muito interessante, ele falou assim, nós criamos barreiras que circundam o planeta, a Terra, para conter estas energias por aqui, a fim de não prejudicar os demais planetas próximos, tá? E ele falou assim, essas vibrações, elas estão por demais densas e tudo ainda vai piorar até o momento do ápice da transição planetária. Por sorte, o nosso planeta, a Terra, foi muitíssimo bem preparado pelo nosso Cristo, que eu já contei para vocês, que ele fez uma decodificação dos cristais que nós temos aqui, das diversas reservas que nós temos, e ele criou um manto energético de energia positiva que vai auxiliar o planeta na transmutação dessa quantidade absurda de energia ruim em energia boa, tá? Porque se não fossem essas medidas preventivas tomadas pelo nosso Cristo, o nosso planeta entraria em fortes convulsões, com grandiosos prejuízos para toda a vida biológica existente. Tá, gente? Então, é a coisa assim, nossa, nós temos que agradecer muitíssimo ao nosso querido e amado Cristo, porque ele realmente fez essa preparação energética do planeta, porque assim, gente, o planeta ele tem uma capacidade X de absorver, de transmutar energia ruim em energia boa, tá? Mas se, por exemplo, toda a energia ruim for transmutada de uma vez só, o planeta não dá conta, ele não dá conta e ele vai somatizar. E como que ele vai somatizar? Ele vai começar a convulsionar, tá? O que, aliás, não seria nada bom para nós, né? Então, Jesus, na sua misericórdia, providenciou esse, digamos, manto energético, que pelo que eu entendi, que me explicaram, ele fica abaixo da superfície terrestre, e é um manto energético. Então, essas energias vão cair nesse manto de energia, e essa energia já vai fazer a transmutação, ajudando o planeta
para que essa transmutação ocorra de uma forma tranquila, sem problemas, sem afetar o nosso maravilhoso planeta Terra, gente. Jesus é demais, né? Nossa, Cristo é, show de bola, show de bola. E essa questão, gente, da decodificação dos cristais, quem estiver chegando agora no canal, em primeiro lugar, sejam todos muitíssimo bem-vindos. E quem quiser saber mais a esse respeito, a gente recomenda, por favor, assistam aos vídeos número 25B e número 29 desse canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser dar uma olhada, entra lá no canal, porque todos os vídeos têm uma numeração sequencial. Procura lá o 25B e o 29 e assista, que aí vocês vão saber todo detalhamento sobre essa questão da decodificação dos cristais feita pelo nosso Cristo amado para nos proteger, para proteger esse planeta maravilhoso que nós temos, né? E aí, o nosso eminente Zínio começou a explicar, gente, sobre a transição planetária de Marte. Mas como é um assunto meio longo, eu vou deixar, gente, para o próximo episódio aqui. Vocês aguardem, tá? Que o próximo episódio eu voltarei contando para vocês sobre essa questão, como foi a transição planetária de Marte, tá bom? Então eu vou aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então é isso, pessoal. Até lá!